Olá, meus queridos! Muito bom, então, se você está aqui comigo é porque você está interessado em saber como é que dava para resolver a prova de matemática e raciocínio lógico do CNU. Isso 15 questões, uma prova que foi assim, ó, um bafafá do ai, 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 do iui, iui. Por quê? Porque assim, ó, mais da metade das pessoas não compareceram, menos de 10% das provas, pessoal, das redações corrigidas. Gente, praticamente uma histórica evasão dentro do concurso. Então, assim, importante tu te dar conta que assim, não valia a pena. Todo concurso vale a pena. Todo concurso vale a pena para estudar, para aprender, para se preparar. E agora, pessoal, a gente vai começar a correção do segundo bloco, né, das provas de matemática. Lembrando, pessoal, que já foram corrigidas as provas, as questões de 16 a 19, e agora eu vou corrigir mais 4 questões para não deixar o nosso estudo esfriar e a gente manter, assim, ele bem aquecido, para quando for a hora, a gente vai estar super bem preparados. Olha só o que diz a questão de número 20. Bom, começa naquele linguajar ali que quando a prova encerrou, a galera já estava mandando mensagem para mim assim, ó, senhor, tinha uma questão lá com umas letras, uns troços, umas bagunças que eu não entendi nada. Bom, vamos lá, olha só. Aqui eu leio assim, ó, seja a N e BN, N pertencente aos naturais. Então, só lembrando, pessoal, que o conjunto dos números naturais é o conjunto da contagem. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante, tá? Então, ele está dizendo que aquele Nzinho ali é um desses caras aqui, tá? Então, ele diz assim, ó, a N e BN, tá? São sequências numéricas. Bom, sabe-se que Bn é igual a 2 elevado a n. A n. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, ó, que o B1 é igual a 2 elevado a A1. O B2 é igual a 2 elevado a A2 e assim por diante, tá? Sabe-se que Bn, essa sequência aqui, é uma progressão geométrica. Opa, então isso aqui é uma PG, cujo primeiro termo é 16 e cuja razão é 8. Então tá, necessariamente a sequência numérica n é uma progressão. Gente, olha só, eu acho que aqui fica muito claro para nós assim que é uma questão que ela tentou gerar uma certa confusão para quem estudou, para quem lembrou das questões de Cesgran-Hill que o prof. Garotinho, né, disponibilizou lá no final de fevereiro, já tipo nas portas do concurso. Com certeza não se apavorar nessa questão aqui não. Porque o prof, além de resolver as questões no seu curso de questões, ele faz uma retomada dos assuntos, ele faz uma memória, ele acaba trabalhando e revisando não só a parte da matemática básica, mas também a parte do assunto que a questão está sendo contemplada. Então, o que acontece? O primeiro termo da PG é 16. Então, olha só, ele está dizendo que B1 é igual a 16, certo? E eu sei que Bn é igual a 2 na n. B1 é igual a 2 elevado a 1. Então, esse cara aqui é igual a 2 elevado a 1. Bom, esquece agora esse aqui e daqui tu vai descobrir o primeiro termo da sequência n. Senhor, como é que eu resolvo isso? Bom, tu pode fazer de dois jeitos. Ou tu pode partir da resolução para uma equação exponencial, ou tu pode partir mesmo da potenciação. Olha só, 2 elevado a um número é igual a 16, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes vai dar 16? Ora, tu sabe que é igual a 4. Então, eu sei que daqui a 1 é igual a 4. Por quê? Porque 2 na 4 é igual a 16. Senhor, muito rápido. O senhor não é o professor de step by step, do passo a passo? Sou. Então, tu pode pensar assim, ó. 16 é a mesma coisa que 2 na 4. Ora, 2 na 4 é igual a 1. Potências de mesma base, ok, geram expoentes de mesma base. Então, 4 é igual a 1. Então, agora eu já sei quem é o primeiro termo. Já sei quem é o primeiro termo da sequência AN, tá? É 4. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal, que a razão da progressão geométrica BN
é 8. Então, isso significa, pessoal, que, vamos botar aqui para baixo assim, o segundo termo é igual a 8 vezes o primeiro termo. Lembra que a razão numa PG, tá, é aquele número que tu vai multiplicar o termo anterior para chegar no termo posterior. Quando é PA, tu vai fazer uma soma, tá? Então tá, então daqui eu tiro que o segundo termo é 8 vezes, o primeiro termo da PG é 16, e 8 vezes 16 é igual a 128. Sori, agora? Bom, agora vamos pensar o seguinte, ó. 128 é o segundo termo da PG, e ele é duas vezes o segundo termo da AN. Então, 128 é igual a duas vezes, ou melhor, 2 elevado a 2. Pessoal, 128 é a mesma coisa que 2 na 7. Sor, por favor, passo a passo. Como é que o senhor chega nesse ponto aqui para igualar as bases? Fatora o 128, ó. Vou fatorar o 128. Dá para dividir por 2, que dá 64. Dá para dividir por 2, que dá 32. Dá para dividir por 2, que dá 16. Que dá para dividir por 2, que dá por 8. Dá para dividir por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2, que dá 2. Dá para dividir por 2, que dá 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu chego que o segundo termo da sequência AN é igual a 7. Então, eu já tenho o segundo termo da sequência. Vou parar aqui, por quê? Porque agora eu vou lá na resolução, nas alternativas. Ele está dizendo que a sequência numérica é uma PG ou uma PA. Bom, olha só. O primeiro termo é 4, o segundo termo é 7. Então, a razão é 7 menos 4, que é igual a 3. Então, se for uma PA, a razão é igual a 3. Se for uma PG, a razão é igual a 7 quartos. Lembra que para descobrir a razão numa progressão geométrica, tu vai pegar o termo dividido pelo termo anterior. Então, como eu tenho os dois termos consecutivos, 7 sobre 4. Então, uma das alternativas tem que ser ou uma PA de razão 3, ou uma PG de razão 7 quartos. Vamos olhar as alternativas? Letra A é uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 3. Não é. Letra B é uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 8 e cuja razão é 4. Não é. Letra C é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 3. Matamos a alternativa C. Ok? Então, nota que a questão ela não tem muitos mistérios. Fazendo no passo a passo aqui para vocês entenderem. Lembrando, se ficar alguma dúvida aqui ainda, ok, ou tu achar assim, ó, meu Deus, eu jamais vou conseguir. Por favor, não faz isso, tá? Te permite só hoje, então, isso, tá? Amanhã, segue na paciência, na persistência e na resistência. Vamos seguir? Olha só o que dizia a questão de número 21. Ficou pequenininha aqui, mas a gente vai ler. Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui em sua casa. Os dados obtidos na pesquisa estão representados no histograma. Então, tem um histograma aqui que eu já vou falar sobre ele, tá, galera? A diferença entre a média aritmética e a mediana do número de eletrodomésticos presentes nas casas dos funcionários dessa empresa é. Então, aqui nós temos uma questão clássica de estatística, pessoal, tá? Clássica de estatística. Bom, envolve tipo de gráfico, envolve medidas de tendência central. Lembra que nós temos três medidas de tendência central: a média, a moda e a mediana. Vou lá para o quadro branco, tá? Vou lá para o quadro branco. Como aqui, pessoal, a gente está fazendo a resolução no passo a passo, então algumas coisas eu vou passar batido, tá? Mas no meu curso de questões da Sesgran Rio, 100 questões comentadas, resolvidas no passo a passo, com revisão da matéria, tá? Eu faço, demora um pouquinho mais e vou mostrando tintim por tintim como é que se faz a parada, tá? Sor, média aritmética, o que que é? Então vamos lembrar. A média aritmética, a média aritmética, a gente diz assim, ó, no popular, é a soma dos valores dividido pela
quantidade de valores. Tá? Mediana. A mediana ela é muito legal, pessoal, tá? Não é muito simples. A mediana é o termo central. É o termo central quando os valores estão em ordem. Aqui eu vou usar em ordem crescente. Professor, pode ser em ordem decrescente? Também, não tem problema nenhum, tá? Então, isso aqui, pessoal, é média e mediana. Tem a moda também, pessoal. A moda é uma medida de tendência central, que é aquele valor que mais aparece no conjunto de dados. Por isso que se chama moda. Quando a gente fala assim, ó, esse cabelo tá na moda, é porque tem muita gente usando esse cabelo, tá? Então, é a característica que está aparecendo com maior frequência, tá? Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Que a gente vai ter que fazer dois cálculos. Temos que fazer o cálculo da média e da mediana, tá? Vamos para o gráfico agora para tentar entender o que está rolando aqui. Então, o que significa isso aqui? Vou aumentar para vocês enxergarem legal. Ó, então está significando assim, ó. Assim, ó, três eletrodomésticos, vou pegar a canetinha aqui, ó. Três eletrodomésticos, tá? 8 pessoas têm, ou 8 funcionários têm. 4 eletrodomésticos, aí nós temos assim, ó, senhor, não dá para ver o que é isso aqui. Gente, vamos partir que isso aqui é 13. 13 pessoas, na metade do caminho, né? Então, 13 funcionários têm 4 eletrodomésticos. 5 eletrodomésticos, aqui também, ó, parece que não tem, mas está entre o 8 e o 6. Tem que ser uma quantidade inteira de funcionários, então só pode ser 7. Então, 7 funcionários têm 5 eletrodomésticos. E 6 eletrodomésticos, 2 funcionários, tá? Bom, o que que acontece, pessoal? A gente pode transformar essas informações do histograma para uma tabela, que vai ficar até mais simples de enxergar, tá? Então, eu vou botar assim, ó, número de funcionários, uma coluna, e quantidade de elétrons. Vou botar assim, ó, quantidade de eletrodomésticos, tá? Ai, 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 foi lá longe aqui, ó. Programa ao vivo é isso aí, velho. Vou apagar essa aqui, vou fazer, deixar assim alinhadinho assim, ó. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho 3 eletrodomésticos, tá? Ou melhor, 3 eletrodomésticos, são 8 funcionários. Então, 8 funcionários têm 3 eletrodomésticos. 4 eletrodomésticos, são 13 funcionários. Então, 13 funcionários têm 4 eletrodomésticos. 5 eletrodomésticos, são 7 funcionários. Então, 7 funcionários têm 5 eletrodomésticos. E 6 eletrodomésticos, 2 funcionários. Então, 2 funcionários, 6 eletrodomésticos. Essa tabelinha aqui é muito importante. Por quê? Porque a partir dela eu tenho como descobrir o número de eletrodomésticos por funcionário. Quantos funcionários tem ao todo aqui? Eu vou fazer 8 mais 13 mais 7 mais 2. Aqui vai dar 10 mais 20. Tem 30 funcionários. Ok? Professora, quantidade total de eletrodomésticos. Bom, vamos lá. Pensa comigo. Se 8 funcionários têm 3 eletrodomésticos, aqui já tem 24 eletrodomésticos. Se 13 funcionários têm 4 eletrodomésticos, cada um deles tem 4, então 13 vezes 4, 52. 7 funcionários, cada um com 5, 35. E 2 funcionários, cada um com 6, 12. Então, aqui eu vou descobrir o total de eletrodomésticos que tem. Somando, 24 mais 52 mais 35 mais 12. Aqui vai dar 76, aqui vai dar 76, vai dar 111, 111, 123. Opa! 123. Show de bola! Então, qual é a quantidade total de eletrodomésticos? 123. Quantidade total de funcionários? 30. Então, eu tenho como calcular a média aritmética, ou seja, eu tenho como calcular a média de eletrodomésticos por funcionário. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Média igual 123 dividido por
30. E vai dar um valor por 30. Então, vai dar 4 vezes, vai dar 120, sobra 3, mete uma vírgula aqui, 4,1. Então, tá. Isso significa, pessoal, que cada funcionário tem, em média, 4,1 eletrodomésticos. Isso é estatística, tá, pessoal? Então, em estatística, se aceita o valor quebrado. Sora, e agora? Como é que a gente vai calcular a mediana? Bom, primeiro, vamos lá. A mediana, pessoal, é o termo central quando os valores estão em ordem crescente. Então, o que acontece? Existem 30 tipos de eletrodomésticos, tá? Então, nós temos assim, ó, vou vir para cá. Existem 8 funcionários que têm 3 eletrodomésticos. Então, eu tenho assim, ó, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu tenho 13 funcionários que têm 4 eletrodomésticos. Então, os 13 próximos valores têm que ser igual a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Por que que eu vou parar? Porque eu quero o termo central. Sor, mas são 30 valores, não tem um termo central. Tá certo? Quando tem um número par de valores, a gente vai pegar os dois termos centrais. Como é que eu descubro eles? Pego o total, divido por 2, e o quociente vai dar o meu primeiro termo central, que é o 15º termo. O próximo termo central é um a mais que ele, ou seja, o 16º termo. Então tá, vamos contar aqui, galerinha, como é que ficou então? Então eu já tenho 8 valores 3, então aqui é o 9, aqui é o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Quando são dois termos centrais, tu vai pegar os dois valores e dividir por 2. No caso aqui, pessoal, vai ser igual a 4. Bom, senhor, se fossem valores diferentes, eu manteria essa regra? Com certeza. Na mediana, pessoal, quando tiver um número par de termos, tu vai pegar os dois termos centrais, assim como eu expliquei para vocês, tá? Fazer a média aritmética entre eles, certo? No caso aqui, como os dois são iguais a 4, a mediana também é igual a 4. A questão, pessoal, está pedindo a diferença entre a média aritmética e a mediana. Então tá, a média aritmética é 4,1, a mediana é 4, a diferença entre 4,1 e 4 é igual a 0,1. Como indica a alternativa A, 0,1, tá? Então, uma questão que a gente pode dizer que envolve estatística aqui básica, tá? Mas uma questão muito boa de se fazer, bem bacana e tem que ter, claro, muita atenção, certo? Se pintar dúvida ali só, não entendi um pedaço, volta. A galera às vezes tem aquela mania, e eu vou dizer que é mania, tá, pessoal? Porque são vários traumas que a galera acaba carregando. Tem aquela mania assim, ó, aquela mania de, pá, não entendi a questão, bah, o senhor é muito louco, não entendi. Mas também não vou perguntar. Não, pergunta, tá? Muitas vezes é o que falta para alavancar o teu estudo, é perguntar para o professor, tá? É aproveitar essa oportunidade que o professor está aqui exatamente oferecendo para tirar a tua dúvida. Seja para quem está assistindo pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo grupo aqui do WhatsApp, seja onde você estiver assistindo, pode mandar mensagem no grupo mesmo, ou em particular, sem problema nenhum, tá? Seguimos então para a próxima questão, questão de número 22. Olha, a questão de número 22 diz assim: em uma fábrica há 2 tanques, um no formato de um cilindro circular reto com raio de base medindo R e altura medindo 2y, e o outro no formato de um cone circular reto, com raio de base medindo 2R e altura medindo Y, como indicado na figura. Considere que esses 2 tanques estejam inicialmente vazios e despreze a espessura de suas superfícies. Sabe-se que uma torneira de vazão constante levou 2 horas e 24 minutos para encher completamente o tanque cilíndrico. O tempo necessário e suficiente para que essa mesma torneira com a mesma vazão encha completamente o tanque cônico é de... Bom, aqui nós temos pelo menos 2 assuntos, pessoal, que é
geometria espacial, tá? Que envolve dois sólidos geométricos, né? Que são dois corpos redondos, o cilindro, que é o primeiro da esquerda para a direita, e o cone, tá? E nós temos aqui, pessoal, uma questão também de proporcionalidade, porque ele está considerando a vazão constante. Então, existe uma proporcionalidade aqui, no qual eu vou envolver o tempo necessário, tá? Para encher o tanque cilíndrico e o seu volume, e agora o novo tempo e o volume do cone, certo? Vamos lá, então. Uma coisa de cada vez, tá, pessoal? Entrei no quadro branco aqui, certo? Entrei no quadro branco aqui. Veja o seguinte. Opa. Volume do cilindro. Volume do cilindro. Lembra? Área da base vezes a altura do cilindro. Volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, de novo aqui, pessoal, um assunto que não é muito assim visto, tá, em concurso público. Eu vou dizer assim, que aparece ali em torno de 10 a 15% dos concursos ao longo do ano, e depende do concurso, claro, né, pessoal? Mas é um assunto bem bacana também de se trabalhar, tá? Quando eu comparo cilindro e cone, eu estou considerando ali que tanto o cone quanto o cilindro, eles têm o mesmo raio de base e mesma altura, tá? Mas eu vou usar essas fórmulas aqui, tá? Devidamente adaptadas para as informações da questão. Vamos voltar lá para a questão. Então, vou aumentar aqui para ficar legal vocês enxergarem. Ó, então vamos lá. Quem é o raio do cilindro? É R maiúsculo. Quem é a altura? 2Y. Então tá, então esse cara aqui é o raio, é o raio, e aqui é a altura, tá? O volume desse cara aqui vai ser π vezes o raio dele ao quadrado, vezes a altura, 2y, tá? Aqui a gente normalmente escreve assim, primeiro escreve número na frente e depois letra atrás. Então, 2π, que é a parte numérica, r ao quadrado, y, certo? Vamos aqui para o cone. Ó, senhor, o cone está virado, está de ponta cabeça, meu Deus, não pode fazer. Pode, não interessa o jeito que ele tiver. Se ele tiver de lado, deitado, de frente, de costas, com roupa, sem roupa, não interessa. É um cone, tá? Esse cara aqui é o raio, é a expressão do raio. Senhor, mas não, aqui não é R, é 2R, não seria dois raios. Não, é que aqui, essa informação está nos dizendo que o raio do cone é o dobro do raio do cilindro. Assim como a altura do cone é metade da altura do cilindro. Lembra que eu vou no passo a passo. Como é que eu vou calcular o volume aqui? O volume, então, vai ser π vezes, olha o raio, 2r ao quadrado, vezes a altura, que é y, dividido por 3. Nossa, o meu 3 ficou horroroso. Agora eu vou ficar por 3. Fazendo as continhas aqui, vai ficar π vezes 2r vezes 2r é 4r ao quadrado, vezes y, dividido por 3. Arrumando aqui, né, botando os números na frente, aquela coisa toda, 4π r ao quadrado, y, dividido por 3. Certo? Muito bem. Então, agora eu tenho os dois volumes aqui. Vou abrir espaço aqui, porque agora, pessoal, eu vou fazer a regra de 3. E vou fazendo passo a passo aqui para vocês não se perderem, tá? No meu curso Essencial do Raciocínio Lógico, pessoal, tá? E no curso de questões, eu faço o passo a passo, depois eu mostro qual é a malandragem aqui da questão. Lá no curso tem. Vamos lá, olha só, o tempo necessário para encher a piscina do tanque cilíndrico, para encher o tanque cilíndrico, foi esse aqui, ó. 2 horas e 24 minutos. Isso aqui, pessoal, sugestão do prof, tá? Transforma tudo para minuto, certo? Transforma tudo para minuto para não ter erro, tá? Porque aí vai ficar assim, ó, 2 horas é 120 minutos, mais 24, 144 minutos. E aí tu foge da vírgula. E aí a gente vai fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Então, com 144 minutos, a gente enche o tanque de 2π
R ao quadrado Y. Com X minutos, a gente enche um tanque com 4πr ao quadrado Y sobre 3. Lembrando, pessoal, que aqui é minutos e aqui é o volume. Gente, só olhar agora, como é que eu faço? Multiplico em linha ou multiplico cruzado? Multiplica cruzado. Por quê? Porque aqui nós temos grandezas que são diretamente proporcionais, ok? Senhor, como é que o senhor sabe que são diretamente proporcionais? Porque é o seguinte, o volume do cilindro é maior que o volume do cone. 4 dividido por 3 é igual a 1,333333. E 1,333333 é menor que 2. Então, multiplica cruzado aqui, ó. X. Vou trocar a cor da caneta até para mostrar para vocês, ó. Faz x vezes 2πr ao quadrado y igual a 144 vezes 4πr ao quadrado y sobre 3. Lembrando, pessoal, que aqui é muito vantajoso fazer simplificação de fração. Então, aqui vai ficar assim, ó. X que multiplica 2πr ao quadrado y igual a 144 vezes 4πr ao quadrado y sobre 3. E aí o bacana, pessoal, mostrar para vocês, né? Esse r ao quadrado y aqui está tudo multiplicando. Quando vem para cá dividindo, ele acaba sendo simplificado com esse cara aqui, ó. Tá vendo esse π aqui? Ele está multiplicando 2. Quando ele vem para cá, ele vem dividindo. E aí ele é simplificado com esse π aqui, ó. Olha como já ficou mais simples. E olha como vai ficar mais simples ainda. Tá vendo esse 2 aqui? Opa, vou ter canetinha preta. X igual 144. Esse 2 que estava aqui multiplicando, ele vem para cá dividindo. E aqui eu vou continuar com 4 terços. 144 dividido por 2 dá 72. 72 dividido por 3, sabe quanto que dá, pessoal? Dá 24. Aí vai ficar 24 vezes esse 4 aqui. E 24 vezes 4 é igual a 96. 96 o quê, professor? 96 minutos. E isso aqui é a mesma coisa que 60 minutos mais 36 minutos. Prof, por que o senhor escreveu desse jeito? Não, porque ele está dizendo ali em horas, né? 60 minutos é 1 hora. Então, 1 hora mais 36 minutos, como indica a alternativa E. Bacana, né, pessoal? Legal. Aí tu enxerga isso aqui, tu pensa assim, ah, não, mas peraí. É. Se permitam enxergar e encontrar o que você pode eliminar. Senão fica aquela coisa assim, ó, que muitas vezes a gente escuta. Corta, corta aqui, corta ali, corta aqui, corta aqui. E daqui a pouco tu sai cortando coisas que nem é para cortar. Entendeu? Agora tu sabe que é para cortar. Então, corta direito. Tá? Seguindo, galera. Vamos lá, então, meus queridos. Para encerrar esse último bloco aqui, esse nosso bloco aqui, questão de número 23, que diz assim, ó. Em cada partida de futebol profissional atuam exatamente 2 árbitros assistentes, mais conhecidos como bandeirinhas. Em um torneio, ficou estabelecido que cada bandeirinha pode atuar em mais de uma partida, porém, a mesma dupla de bandeirinhas não pode ser repetida. Ou seja, a mesma dupla não pode atuar em mais de uma partida. Nessas condições, dispondo-se de apenas 8 bandeirinhas, o número máximo de partidas que podem ser realizadas é igual a... Às vezes o texto, ele vem para dar aquela confusão, assim, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que faz? Por onde eu vou? Por onde eu começo? Isso aqui é um problema de análise combinatória. E aí a gente tem uma gama de situações de análise combinatória. Pode ser permutação simples, permutação com repetição, arranjo simples, arranjo com repetição, combinação simples, combinação com repetição. Pode ser permutação circular, pode ser o lema de Kaplanski aqui escondido, pode ser o desarranjo, pode ser um monte de coisa. Qual a ideia? A ideia, primeiro, pessoal, é tentar ver se a ordem dos elementos vai importar ou não dentro do grupo. Então, lembra que eu tenho que escolher 2 bandeirinhas, né? Então, a gente tem assim, ó. Eu tenho bandeirinha A
e o bandeirinha B, tá? Isso aqui é a mesma coisa que escolher o bandeirinha B e o bandeirinha A. É a mesma coisa. Se a ordem não importa, nós temos um problema de combinação. E combinação simples. Por quê, prof? Porque não existe a possibilidade de repetição de bandeirinhas aqui, tá, pessoal? Então, para quem for usar a fórmula, tu vai combinar 8 bandeirinhas para 2 posições, né? Ou vai escolher 2 bandeirinhas dentre 8. Para quem esqueceu a fórmula, lembra? Tá? Primeiro bandeirinha, tu tem 8 possibilidades de escolha. O segundo, 7. Tu vai escolher um bandeirinha e outro bandeirinha. Não te esquece que, como a ordem aqui não importa, tu tem que dividir pela permutação da quantidade de escolhas. Como tu vai fazer 2 escolhas, vai dividir por 2. 8 vezes 7, pessoal, é 56. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E isso aqui tudo vai ser igual a 28, como indica lá a nossa alternativa E. Simples, direta, uma questão bem bacana, pessoal, da gente considerar. Sor, por que não pode ser 8 vezes 7? Porque em algum momento tu vai ter assim, ó, o bandeirinha A com bandeirinha B. E aí tu vai ter o bandeirinha B com bandeirinha A. Tu vai contar 2 vezes essa dupla. E não pode. Tu está contando todas as permutações possíveis dentro do grupo. Isso não vai acontecer, não. Ok? Buenas! Queridos, não esqueçam, então, de curtir, de compartilhar, tá? E amanhã a gente vê mais a resolução de um bloco com as questões da prova do CNU, do Concurso Nacional Unificado. Espero que tu continue aí aquecendo teus estudos e se preparando e ficando cada vez mais perto do teu objetivo. Ok? Vai e volta! Seguimos juntos!